Maravilha. Boa noite, então, para vocês, professores, professoras. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês nessa semana. Hoje nós estamos aqui para trabalhar a nossa, dar sequência ali, né, no DIM, a estratégia que nós estamos vendo ali para as aulas de leitura. Quando nós encerrarmos, então, o DIM, será preciso trabalhar um pouquinho também sobre redação, então a gente vai retomar algumas coisas importantes da plataforma de redação, e assim, espero que vocês gostem tanto quanto estão gostando aqui da atividades de leitura, tá? Bom, vamos lá então, vamos para a nossa reunião. Só compartilhar os slides aqui com vocês. Reunião 6, está aí os jogos DIM. Chegamos, então, nos jogos DIM. Vamos ver o que essa temática hoje vem abordar e o que ela tem para a gente aí na nossa reunião. Lembrando, pessoal, as câmeras abertas. Mais uma vez, assim, toda aula eu estou falando, eu sei que eu estou sendo até meio chata, mas eu preciso falar, porque depende da câmera, de 75% de assistir a nossa reunião com câmera aberta, para que vocês certifiquem. Então, o pessoal aí que está mantendo a câmera fechada, o BI, ele está pegando e automaticamente ele coloca a falta para vocês. Então, por favor, mantenham aí a câmera aberta, tá bom? Vamos lá, então. Nossa reunião hoje está dividida em 5 momentos. A gente tem o acolhimento, o início de conversa, conceitos importantes, o em ação e o para concluir. E a gente vai começar com o acolhimento. Nosso acolhimento de hoje é diferente, então eu vou pedir para que vocês levantem a mãozinha aí de vocês, né? Aí do ladinho aí do microfone de vocês. Eu gostaria que vocês levantassem as mãozinhas, pode apertar aí, deixar levantadas as mãozinhas, porque vai fazer parte aqui do nosso acolhimento. Então, eu vou esperar vocês irem levantando essas mãozinhas aí. Olha lá. Então, o primeiro comando já foi dado, né? Professores, levantem as mãozinhas. Então, olha só. Eu anotei aqui, dei uma anotada aqui na ordem que vocês levantaram as mãozinhas. E agora, né, os 10 primeiros aí que estão com as mãozinhas levantadas, eu vou falar quem é, ó, Gerson, depois Josiane Begotti, Lenice, Kellen, Maria Paris. Maria, eu acho que você está com... Aqui para mim está parecendo que você está fora do @escola. Se você quiser sair e retornar com o @escola, tá? Daniele, Larissa, Alcione, Nilson e Auriane. Agora a Maria saiu, vai ficar Jaqueline no lugar da Maria. Os 10 primeiros aqui que estão com as mãozinhas levantadas vão participar, então, aqui do nosso acolhimento, tá? Então, vamos lá. Então, como que vai funcionar o nosso acolhimento? À medida que as palavras forem aparecendo aqui na tela, vocês devem continuar a fala de vocês e inseri-la dentro da fala de vocês, tá? Então, a gente vai formar isso, nós vamos contar uma história. Eu vou iniciar a história, aí a hora que eu chamar o Gerson, vai aparecer uma palavra e ele vai continuar a história com aquela palavra que vai aparecer. Na sequência, pode ser só uma frase ali, tá, Gerson? Não precisa ser nada longo, tá, gente? Aí, na sequência, vem a Josiane Begotti, daí, o que acontece? Não abaixem a mão, não, eu anotei aqui, mas vai que eu esqueci alguém. Aí, o que acontece? Aí, a Josiane Begotti vai continuar a história, mas vai incluir a outra palavra, tá bom? E assim por diante, até a gente finalizar a nossa história. Então, vamos lá. Oi,
Eu sou a Soninha. Nunca me interessei por literatura. Então, quando eu era estudante da terceira série do ensino médio, minha professora fez eu ler um livro que... Vai lá, Jé. Um livro que me marcou muito e me deixou bastante feliz. Eu continuo? A palavra, Jé. Urso. Tá. Um livro que me deixou bastante feliz e me fez pensar que eu era um urso, que eu fosse um urso. Josiane. E, de repente, percebi que eu era apenas um garoto e estava dormindo, sonhando que era o urso. Muito bem, Lenice. E esse garoto decidiu fazer uma viagem vestido de urso. Ellen. E como ele era muito comilão, ele resolveu levar bastante chocolate. Isso porque ele também tinha na mente dele que ele era um urso, então ele precisava comer e ficar bem alimentado. Larissa. Mudou, porque vocês abaixaram as mãozinhas, eu estou pegando quem está com as mãozinhas levantadas, tá? E esse garoto, vestido de urso, comendo chocolate, seguiu sua viagem cantarolando, né, cantando pelo caminho. Alcione. Para ele era um prazer fazer tudo isso. Nilson. Mas além desse prazer, existia um maior ainda. Era daquela bolacha recheada de mel. Bolacha recheada de mel. Auriane. Depois que ele comeu muito chocolate e muita bolacha recheada de mel, ele tomou muita água. E então ele deitou embaixo de uma sombra bem frondosa de uma árvore e dormiu muito. Muito bem. Para finalizar, eu vou pedir para Daniele. E depois de dormir, ele acordou e ficou pensando se ele tinha sonhado ou vivido uma história real. Porque qualquer leitura que você faça, qualquer sonho que você realize, a partir da leitura, vai te fazer pensar muito. Ah, muito bem! Chegamos ao final da nossa história, então aí a Daniele deu o desfecho, né, Dani? Muito bem. Bom, esse nosso acolhimento foi para a gente entender um pouquinho sobre as nossas leituras, né? Essas atividades de leituras que, às vezes, deixam o ambiente lá com os nossos alunos tão pesado, tão desgastado, e aí a gente entende que a leitura, essa roda de conversa que a gente propõe para os nossos alunos, ela também pode ser uma atividade lúdica. Ela também pode ser trazida para a sala de aula como um jogo. Essa história foi contada, mas ela foi uma história contada a partir de uma dinamicidade, a partir de uma gamificação, de um jogo, né? Então, quando a gente fala em jogo dentro da leitura, e aí hoje a gente vai entender um pouquinho dos jogos Jimmy, nós vamos compreender que não é que o aluno vai jogar, mas nós vamos dinamizar o processo leitor desse aluno, essa interação leitora que ele fará após a leitura. Então, nós vamos dar dinamicidade, né? E o jogo, ele possibilita, então, o desenvolvimento de várias habilidades. E ele faz com que a gente consiga
internalizar alguns conceitos. Então, olha, pela fala ali do Silveira, o que o Silveira propõe sobre o uso de jogos? Ele diz que o uso dos jogos deve ser concebido como uma atividade que pretende auxiliar o aluno a pensar com clareza, desenvolvendo a criatividade e o seu raciocínio lógico. Então, nesse sentido, né, o que a gente está chamando aqui de jogo, na verdade, é uma atividade lúdica, uma atividade mais dinâmica. Mas é uma atividade que não será realizada apenas para divertir ou para jogar, mas sim uma atividade que vai ter uma finalidade pedagógica. Então, quando eu falo em jogos Jimmy, eu estou falando de atividades pedagógicas que vêm dinamizar esse processo de entendimento, de compreensão do leitor sobre aquilo que ele está lendo, tá? Bom, mas por que isso? Geralmente, a gente tem que se desprender um pouquinho daquele conceito de jogos que a gente sempre pensa, eu vou trabalhar jogo, eu vou jogar, o aluno vai descansar um pouco, ele vai relaxar um pouco. Primeiro, eu tenho que pensar que dentro do Jimmy, essa ideia de jogo, ela não cabe. Por quê? Porque o jogo no Jimmy é uma atividade planejada. Antes de você aplicar um jogo no Jimmy, você precisa saber como que essa dinâmica vai ser feita, qual é o objetivo que ela tem, qual a finalidade dela para os seus alunos, o que é que você vai conseguir atingir com essa atividade. Então, ela precisa ser uma atividade muito bem planejada. E aí eu vou perguntar para vocês, professor, queria que um de vocês aí que já fez, contasse para a gente aqui, relatasse um pouquinho, se você conhece algum jogo de leitura literária. Você conhece, já usou algum jogo de leitura literária? Ninguém? Tem muita gente aqui que eu sei que conhece jogos de leitura literária. Tem muita gente que fez lá o Nossa Jornada 2 e até trabalhou com jogos na implementação, realizou jogos. Como que foi isso? Pode contar um pouquinho para a gente? Vou ter que chamar, hein? Vou pedir para a Alcione falar para a gente. A Alcione, ela fez um trabalho que no final, ela produziu alguns jogos com os nossos alunos. E é um jogo literário, né, Alcione? Como que foi o jogo que você Então, prof, fez? eu fiquei na dúvida se esse valia como jogo ou não. Porque a gente fez no Wordwall, né? Nós fizemos a leitura por grupos, cada grupo leu um livro, e daí, a partir da leitura e das atividades que tinham sido propostas, cada grupo elaborou no Wordwall, de acordo, né, com a escolha, um jogo, e foi disponibilizado para os demais colegas para interagirem em sala de aula, né? E daí eu fiquei na dúvida se valia esse ou não. Sim, vale. E os jogos de vocês foram um diferente do outro, que eu achei bem bacana, né? Teve jogos de relacionar, de perguntas, então achei assim que foi uma bem interessante e bem bacana feita ali na sala de aula. São jogos literários, foi jogos que a partir deles os alunos falaram dos livros, né? Então, não deixa de ser um jogo literário. É claro que aqui o nosso jogo ele vai ter uma pegada mais de dinamizar o nosso círculo de leitura, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona aqui no Jimmy, tá bom? Mas a proposta que a Alcione colocou para a gente é uma proposta válida. Por exemplo, você fazer um jogo onde os alunos só respondam sim ou não, ou certo ou errado.
A cada coisa que o professor pode trazer em uma caixa, né? Vários comentários sobre o livro lido, e ele vai tirando e vai lendo em voz alta. E os alunos precisam responder se está correto ou se está errado, né? Se aquilo acontece no livro ou não acontece. Também é uma forma de estar fazendo um jogo literário. Então, na realidade, fazer jogos literários, existem N formas, né? E com certeza, eu sei que vocês ficaram aí meio tímidos para falar, mas com certeza outros professores também já tiveram aqui outras experiências, né? Mas não precisa, vocês podem falar as experiências que vocês tiveram, porque é importante que vocês colaborem aqui com a gente. Então, quando a gente está falando do Jimmy, e a gente está falando desse jogo, a gente está falando de uma estratégia, de uma variação do enfoque. Por que uma variação? Porque nós já vimos como é o enfoque. O enfoque é trabalhar a roda de conversa e ter um mediador. De início, a gente faz as 4 perguntas básicas e depois, dentro do círculo de conversa, nós trabalhamos as perguntas gerais e as perguntas principais, certo? Então, esse é o enfoque. Mas aqui dentro do nosso Jimmy, esse jogo, ele vem sendo uma variação desse enfoque. Assim como você pode fazer toda a dinâmica da roda de conversa, você também pode trabalhar, né, após essa roda de conversa, ou numa segunda roda de conversa, por exemplo, uma mediação através de um jogo. Então, seria uma outra maneira de mediar a roda de leitura. Para ficar fazendo toda vez aquele monte de pergunta, vai ficando meio maçante. Então, eu faço as perguntas básicas ou eu dou uma forma dinâmica de trabalhar as perguntas básicas e, através de um jogo, eu trabalho o restante da dinâmica ali do grupo. Então, o Chambers, ele traz para a gente ali, 5 enfoques dos jogos Jimmy. Então, tem 5 formas da gente trabalhar esses jogos. E ali ele pontua, né? Quais são esses 5 enfoques? O jogo da oração, o jogo do não leitor, o jogo da responsabilidade, o jogo da associação de palavras e os jogos das perguntas. Então, muitos professores que estão aí, ai meu Deus, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Que de repente até adaptou ali a implementação para uma leitura só, vai conseguir perceber através desses jogos que em outras leituras futuras aí da sua turma, de repente não é necessário que tenha apenas um livro lido. Você pode trabalhar esse enfoque de uma outra forma, trazendo uma variação que você consiga trabalhar ali tudo aquilo que os seus alunos estão lendo, tá bom? Então, vamos entender cada um deles. Eu vou começar aqui pelo jogo da oração. Então, o que seria esse jogo da oração? Então, eu vou dividir ali meus alunos, a minha turma, num grupo de 3 a 5 alunos. Assim, um grupo de livros diferentes. Digamos que na sala tenha 5 livros diferentes lidos. E dá ali um número de 3, 4, 5 alunos no máximo. A partir disso, então, eles serão divididos nesses grupinhos. Então, na sala, nós teremos ali uma sala com 30 alunos. Vamos dizer assim, que tem 5 grupos, ou 6 grupos de 5 alunos. Então, eles estão lendo 6 livros, certo? Então, como que a gente vai começar? A gente vai começar lá pela a pergunta básica. Mas quem vai ser o mediador desses pequenos grupos? Nesse momento, não vai ser o professor. O mediador vai ser um aluno. Então, o professor vai escolher, daquele grupinho, um aluno que vai fazer ali a mediação, ou seja, que vai ser o moderador ali do círculo de leitura. E para esse aluno, ele vai passar, então, aquelas 4 perguntas básicas. Durante esse momento que aquele moderador está fazendo ali as 4 perguntas básicas, o professor ou a professora vai visitando os grupos, até que vai chegar um momento e a professora vai apitar. Ela vai dar um apito, um sinal, onde esses alunos vão parar de fazer o que eles estão fazendo, tá?
Ouviu o apito 1, eles vão parar de fazer o que eles estão fazendo, mesmo que ainda não tenham feito as 4 perguntas, não tem problema. E aí, cada um vai escrever uma frase ali, uma oração, com aquilo que ele mais gostaria de contar para alguém que não leu o livro. Então, eles pararam o processo para cada um escrever ali uma frase com o que ele gostaria de contar para uma outra pessoa que não leu o livro. O professor, nesse momento, a professora, não vai dar muito tempo, tá? Vai dar ali um espaço de tempo curto para ele escrever essa frase. Então, apitou, vai dar ali 1 minuto, 40 segundos, não sei, aí o professor que vai ver como que é a turma, né, como que é o desenvolvimento. E por que ele não vai dar muito tempo? Porque é uma atividade dinâmica. A gente precisa de dinamicidade, tá? Então, deu aquele momentinho, o aluno vai escrever uma frase, escreveu a frase, aí eles voltam para a moderação do grupo, né? A professora avisa o final ali do tempo, acabou, eles voltam para a moderação do grupo, e depois de um tempinho, de novo, a professora ou o professor apita novamente. Nesse segundo apito, eles vão ter que ler para os colegas ali do grupo a frase que eles escreveram. Ou seja, eles vão ter que ler aquela passagem que eles gostariam de contar para outra pessoa. Então, eles vão ler em voz alta para todos os colegas ouvirem, certo? Então, nesse momento, às vezes eles já vão até perceber, olha, fulano quer contar a mesma coisa que eu, né? Ou Beltrano quer contar algo diferente, e eles vão perceber isso. Depois que eles fizeram isso, eles vão fazer uma ordem dessas frases para eles lerem para a classe. É claro, se a frase for repetida, se 2 pessoas querem contar a mesma parte da história, eles vão fazer a leitura uma única vez. Então, eles vão colocar essa frase uma única vez ali na ordem deles. Então, eles vão elencar essas frases na ordem. Quando eles terminarem de elencar essas frases na ordem, cada grupo já vai ter 2, 3, 4 ou até 5 orações que eles vão ler sobre o livro para os outros que ainda não leram o livro, ou que não são os leitores ali, né, naquele momento do livro. Então, o que acontece? Esses alunos, eles já têm uma plateia, certo? Que eles já vão apresentar algo inicial. E aí, quando eles apresentarem esse enunciado para todo mundo, né, eles vão ter que apresentar o título da obra, o autor, e depois vão ler as orações que eles escreveram, tá? Terminou de ler, vai lá, o grupo 1. O grupo 1 leu, então, ali o livro, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar de um, da Anne lá, de Greenbaum, né? Acho que é isso que fala o nome da cidade lá. Enfim, então eles apresentaram o nome do livro, apresentaram o autor, leram as orações. Depois, terminou de ler as orações, a professora vai perguntar para a plateia se tem alguém na plateia que gostaria de ler aquele livro, ou se alguém gostaria de fazer uma pergunta para ter outros detalhes do livro. Então, a professora abre para a pergunta ali da plateia. E depois o outro grupo vem e faz a mesma coisa, daí é aberto para pergunta, e o outro grupo, outro, e assim sucessivamente. Então, percebam, a gente já colocou uma dinâmica muito grandiosa aí, sem precisar só ficar utilizando o roteiro de perguntas, né? Mas o bom desse DIME é que ele serve para quando você fizer a roda de leitura pela segunda vez. Na primeira vez, o jogo ali tem que ser seguindo aquelas perguntas, as básicas, as gerais e as principais. Quando você vai fazer uma segunda roda de conversa, eu vou fazer uma segunda roda de conversa
sobre o livro. Aí você pode trazer essa dinamicidade, tá? Trabalhar aí de uma forma diferente, ok? E aí tem uma regrinha. O grupo não responde se julgar que arruinará a história. Se tiver alguma frase que alguém queira contar que é o final da história, por exemplo, o grupo já vai ter que tirar essa parte fora, porque senão eles vão arruinar a história. Se alguém perguntar alguma coisa em que eles também vão ter que contar muita coisa da história, e daí tira toda a expectativa do leitor, eles também podem não querer responder, tá? Então, essas são as regras aí para esse jogo que a gente vai chamar de jogo, né? O Chambers chama assim, de jogo da oração. Entenderam o jogo da oração? Sim? Então, agora eu vou pedir para a Larissa me responder o seguinte. Larissa, olha só. O que esse jogo mobiliza? O que você acha que esse jogo mobiliza? Você acredita que ele vai mobilizar a finalidade? O que ele vai trabalhar ali na sala de aula com os nossos alunos? Professora, o pensamento rápido ali, a participação, a atenção, né? Se faz com que o aluno use imaginação. Então, são várias coisas, né? Exatamente. Então, além de tudo isso que a Larissa pontuou aí para gente, esse jogo, ele se torna um jogo útil e prazeroso, né? Porque ele vai possibilitar realmente, né, essa interação, ele vai despertar muitas vezes o interesse de um outro aluno pela obra. Então, né, aquela questão de você estar divulgando aquilo que você leu, né? Ele também faz com que os leitores precisem se expressar com compreensão, né? Porque quando o aluno escreve lá a frase dele, ele até pode escrever um pouquinho confuso, errôneo, mas na hora que ele vai falar para a turma, precisa ser uma escrita adequada, uma fala adequada, com clareza. Então, também vai trabalhar essas competências aí com os nossos alunos, né? Um livro, ele deve se ler com atenção para que se possa falar dele. Então, eu também tenho que ter tido atenção na hora da minha leitura, porque eu preciso depois estar falando desse livro. E a gente também pode trabalhar as interações dos grupos, que eles vão interagir na hora que eles forem a plateia do grupo que está apresentando. Vai proporcionar ali uma conversa cooperativa, um pode colaborar com o outro. E mais, né? Ainda vai dar liberdade para que eles expressem os seus sentimentos, as suas ideias, né? Para que eles coloquem ali, pontuem, né? Algumas percepções que eles tiveram daquela leitura. Então, assim, é bem bacana. E é bacana também pedir para que os alunos, antes de realizar a leitura lá na frente, né? Que eles possam ali verificar e construir as orações cuidadosamente, para que elas realmente expressem aquilo que eles queiram dizer, né? Porque como eles vão ler, eles não vão falar, eles vão ler o que eles escreveram. Então, a oração tem que ser uma oração que esteja ali bem montada, com coerência, né? Com concordância, para que os outros que estão ali naquele momento entendam realmente o que eles querem dizer, ok? Gostaram dessa proposta? Acharam interessante? Dá um joinha aí. Hoje eu vou falar bastante, né? Porque nós temos aí vários, né? São 5 variações. E a gente também tem a questão do jogo do não leitor. Mas, professora, como é esse jogo do não leitor? O jogo do não leitor, ele é interessante porque, de repente, tem que ser uma atividade planejada antes mesmo de começar as leituras. Você pode, por exemplo, elencar alguns alunos da turma que não irão ler aqueles livros ali que foram escolhidos. Digamos que a turma escolheu 5, 6 livros, 3 livros, não sei.
Então, se escolheu 3 livros, você vai elencar, então, 3 não leitores, né? Um não leitor para cada livro. Você pode até elencar mais de um não leitor, mas isso seria algo que vocês podem fazer até mesmo antes de iniciar a leitura. Como que vai acontecer essa dinâmica, então, do não leitor? O não leitor, ele vai fazer parte dos pequenos grupos, das pequenas rodas de conversa, que terão funções, né? E eles terão uma função ali especial nesse grupo. A função do não leitor é fazer perguntas e pedir esclarecimentos sobre a leitura. E os demais alunos que fizeram a leitura, eles precisam explicar, esclarecendo todas as dúvidas. Então, eles vão tirar as dúvidas que o não leitor tiver, né? O não leitor vai falar, mas como é mesmo o nome do livro? Por que vocês acham que o autor colocou esse nome? Ou vocês gostaram do nome? Não sei. E aí ele vai se aprofundando, né? De acordo com o que eles forem falando, né? Eles vão fazendo perguntas, então a função do não leitor ela é muito importante aqui nessa forma de dinamicidade, porque é ele que vai fazer os outros alunos se aprofundarem ali na história. E depois, ao final, esses não leitores podem sintetizar o que foi dito ali pelos alunos. Então, olha só, o professor também pode determinar os não leitores de um grupo, pedindo intencionalmente para que não o leiam, assumindo o papel do não leitor, né? Ou, nesse caso, também você pode fazer uma adaptação. Porém, se você fizer essa adaptação, o não leitor de um grupo, ele não pode ser o leitor do outro grupo que está acontecendo simultaneamente, tá? Então, por isso que eu falei, a ideia é que você coloque os não leitores antes mesmo da leitura iniciar. Então, esses não leitores, eles vão ler uma outra coisa que não é a leitura escolhida ali pela turma, ok? Porque eles não serão leitores daqueles livros para que consigam participar no dia da atividade. E essa atividade? Que habilidades a função dos não leitores estimulam nos leitores? Vamos lá, quem vai responder? Estou esperando, ninguém ergueu a mão, esperei um tempinho. Argumentação? Argumentação muito boa, né? Persuasão, né? Persuasão. Poder da persuasão na argumentação. E o Antônio levantou a mão também agora. Tá sem som, Antônio. Oi, professora, é que tá dando umas travadas aí. Boa noite. Boa noite. Eu acho que ele é o carrasco aí, né, professora? Ele vai ser o que vai mexer com as estruturas aí dos grupos, né? Porque eles não vão, de repente, estar preparados ali para... Eles não sabem o que ele vai perguntar, né? Então, eu acho que é um bom personagem no meio. Sabe que a tua resposta foi a mesma resposta que eu dei para minha tutora. Eu falei, eles vão ser o carrasco. Os outros alunos vão querer, no início, ali, matar eles. Ai, onde você... Mas o interessante é isso mesmo, né? Que nem a Rosângela colocou ali, que vai trabalhar a argumentação, a persuasão realmente, né? E, assim, é uma maneira de mobilizar os grupos e mobilizar aqueles que não leem, né? Porque o papel do não leitor, quando ele faz a pergunta, ele pode apontar um aluno para responder. E aqueles que embromam a leitura, como é que vai fazer nesse momento? Né? Como é que ele vai responder aquilo que o não leitor perguntou? Então, também é uma forma deles entenderem a primeira vez que você fizer essa atividade, de repente você encontra, né, o não leitor encontra nos grupos aquele aluno que não leu, que fez de conta e tal.
mas ele vai fazer uma síntese depois, né? No final. Então, o que acontece? Numa segunda vez que tiver essa proposta, ele vai perceber que ele não vai poder fugir muito da leitura. Então, você começa meio que colocar uma situação de que todos realmente precisam ler ou conhecer ali a história, né? E como os não leitores não sabem nada por parte do livros, eles pode dar a eles o trabalho de fazer assim perguntas de esclarecimento. Ah, aconteceu isso, mas como foi, né? Como foi que aconteceu? Ah, fulano era irmão de Beltrano, mas e daí? Ela participou dessa parte também? Então, assim, eles realmente podem pedir para ir esclarecendo, né? E nesses esclarecimentos, eles não sabem nada do texto, então eles vão pedindo uns esclarecimentos ali que os outros não vão esperar. Realmente isso que o Antônio falou, né? Exigindo ali que os leitores deem as explicações mais detalhadas possíveis da leitura. Então, é uma boa dinâmica? Né? É uma boa dinâmica também para a gente trabalhar. Agora a gente vai entender o jogo da responsabilidade. Olha lá, mais um tipo de jogo, né? Então, olha só. Como que é o jogo da responsabilidade? Primeiro, estabeleça um propósito para a atividade da roda de conversa. Então, você pode estabelecer um propósito. Qual é o propósito da nossa roda de conversa? Hoje, a nossa roda de conversa, ela vai ter ali como marco principal ali uma seleção de livros para os alunos menores. Então, eu estou trabalhando com o 8º ano, com o 9º, eles vão fazer uma seleção de livros para o 6º, 7º ano, para os alunos menores. Ou eu posso também falar que eles vão preparar uma apresentação curta para as outras turmas, sobre aquele livro que eles leram, né? Ou fazer uma publicação escrita sobre o livro, ou até mesmo apresentações ensaiadas. Então, aí o professor, ele vai escolher ali um propósito, tá? Podem ser outros propósitos também, tá? Então, é o professor que vai escolher esse propósito, por isso que chama-se o jogo da responsabilidade. E quando a gente fala em escolher o propósito, a gente lembra, para quem fez a jornada 2, para quem não fez a jornada 2, vai ficar aí curioso para saber, mas para quem fez a jornada 2, que nós trabalhamos, então, com as animações de leitura, vocês lembram que lá nas animações a gente tem animações de contação de história, tem animação para fazer um teaser, animação para fazer os jogos que a Alcione fez lá no Word Wall, jogos de tabuleiro, tem animações para trabalhar ali com a propaganda publicitária, com cartazes, que muitos professores fizeram a exposição, com uma exposição literária. Então, aqui, cabe muito nesse jogo da responsabilidade essas ideias que estão lá nas animações de leituras, tá? Então, para quem fez, o que é que eu posso dar como atividade? Eu posso dar como uma atividade uma animação de leitura, que é aquilo que a gente já trabalhou na jornada passada. Então, o que acontece? O aluno ele vai aprender a literatura, né, em uma situação concreta. Ele vai ter que passar por ela. Se ele vai fazer um teatro, ele vai ter que passar por ela. Se ele vai apresentar um teatro de sombras, ele vai ter que fazer a prática ali, ter que passar por ela. Fazer a propaganda, ele vai ter que, né, um cartaz publicitário, ele vai passar, um teaser, um folder, até a ideia legal do folder, tá? Como que é? Booktubers, né? Dos booktubers, né, que o pessoal está fazendo nessa parte aqui do jogo da responsabilidade. A ideia é essa, porque o professor ele vai passar uma ideia, né, um propósito, e a partir desse propósito, cada equipe, ou cada aluno, enfim, ou cada dupla, né, então seria ali cada equipe que leu aquele livro, vai produzir uma atividade que foi dada lá no início, né? Deixa eu só ler aqui o que a professora colocou.
Eu vi ele correndo, mas já sumiu, eu não consegui ler tudo. Esta aula também não aparece para mim. Pode compartilhar comigo, por favor? Gostei dos jogos. Oi, prof. Qual aula, Maria? A de Então, hoje é que aparece... Oi? Desculpa. A de hoje eu não compartilhei ainda, tá? Para vocês tá. não verem antes, mas assim que chegar no finalzinho da aula eu já vou colocar lá no Class, tá bom? Ok, obrigada. Então, pessoal, assim, são ideias que tá aí para vocês fazerem, que daí, por isso que se chama, então, o jogo da responsabilidade. E aí a gente tem também, ó, o jogo da associação de palavras, né? Como seria esse jogo da associação de palavras? Seria uma brincadeira com as palavras, a gente pode fazer essa brincadeira com as palavras do título das obras, ou então, a partir da história, do enredo ali, da leitura, do personagem, né? Então, enfim, você pode brincar ali com algumas palavras que envolvam o livro, aquela leitura que foi lida. Então, olha só, associe cada palavra com outros significados, crie um outro título, monte acróstico se o título for uma única palavra, pegue uma palavra-chave do título da obra e troque por outras, dê significado semelhante que faça sentido para a obra. Use a criatividade. Então, olha só, né? A gente tem um exemplo ali, ó. A menina que roubava livros. A pessoa que eu chamar agora vai trocar essa palavra que está em negrito, roubava, por um sinônimo, tá bom? Então, vamos lá. Lenice. Como ficaria? A menina que pegava livros. A menina que pegava livros. Maria. A menina que gostava de livros. A menina que gostava de livros. Muito bem. Renata. Não está? Ana Cristina. A menina que afanava livros. A menina que afanava livros. Auriane. A menina que comprava livros. A menina que comprava livros. Gabriel. Gabriel. Ok. A menina que furtava livro. O Gabriel colocou lá no chat. Tá com problema no microfone, ok. Madalena. A menina que doava livros. Que doava livros. Então, olha só. A gente foi fazendo uma brincadeira aqui, né? Um exemplo aqui para vocês. E aí a gente percebeu que, olha, quantos sentidos a gente consegue colocar ali no título, né? Dessa leitura. Então, a menina que roubava livros, vocês falaram, doava, comprava, né? Poderia utilizar raptava, gatunava, né? Enfim, trabalhar aí vários sinônimos ali da palavra roubar também. Então, é uma ideia interessante de trabalho que pode ser feita ali na sala de aula, além das outras possibilidades. Eles podem fazer essa brincadeira da troca de palavras e depois terminar ainda fazendo um acróstico, né? Ali em cartazes, enfim, ou em folhas de sulfite, bem coloridos, né? Fazendo um acróstico ali com uma das palavras principais ali do título, né? Então, assim, são ideias interessantes para fazer essas dinâmicas também dentro ali do círculo de leitura. Bom, e a gente tem também o jogo das perguntas, né? Apesar de parecer, o jogo das perguntas, a gente já não vai começar com perguntas, o próprio círculo não são várias perguntas? Sim, né? O nosso círculo, ele trabalha com várias perguntas, mas aqui você pode colocar o aluno como mediador, e aí cada um desses alunos que você escolher vai preparar ali 3 perguntas
que eles gostariam que fosse respondida sobre a obra. Você pode fazer isso com a turma toda. Cada aluno da turma vai fazer 3 perguntas que ele gostaria que o outro respondesse sobre a obra que ele leu. Depois você vai separar esses alunos em duplas e um vai fazer a pergunta que ele criou para o outro. Então, primeiro um faz as 3 perguntas, o outro responde, depois o outro faz as 3 perguntas e o outro responde, né, respectivamente ali. Depois que eles fizeram essas perguntas, então eles passaram a ter o quê? Ao invés de 3 perguntas, eles passaram a ter 6 perguntas. Então, a ideia agora é que, em dupla, né, eles escolham apenas 3 perguntas, 3, né? Para quê? Agora eles vão se unir a outra dupla, então eles deixam de ser uma dupla e passa a ser um quarteto, um grupo ali de 4 pessoas, e aí, nesse quarteto agora, eles vão fazer as 3 perguntas que eles escolherem. Então, uma dupla faz as 3 perguntas para outra dupla, e a outra dupla faz as 3 perguntas para outra, assim, respectivamente, como aconteceu nas duplas. Por fim, eles devem escolher uma única pergunta que eles vão apresentar para a sala e discutir ali no grande grupo com todo mundo, tá? Então, uma única pergunta no final do quarteto, eles vão escolher, os 4 têm que concordar com aquela pergunta, e essa pergunta eles vão fazer, então, depois, para toda a sala, porque vai ser a pergunta em que toda a sala vai discutir sobre, né, aquele livro, ok? Então, também é uma ideia ali muito interessante de se trabalhar e de você quebrar aquelas expectativas ali e tudo mais, né, dentro do círculo de leitura. Pessoal, eu tenho 2 internet aqui na minha casa, não sei se vocês perceberam que a internet que eu apresento para vocês, ela caiu. Eu vou só mudar de conexão para ver se a minha conexão retorna, tá? Eu já retomo aqui com vocês. Vou ter que apresentar novamente, porque ele está reconectando. Muito bem. Então, olha só. O Gerson hoje está quietinho, eu vou pedir para o Gerson falar um pouco. Gerson, responde ali para mim. Você concorda que essa atividade aprofunda o conhecimento do livro? Oi, Jesse. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu acho que sim, porque ela mobiliza realmente os alunos, né? E faz com que eles entrem na leitura e um acaba puxando o outro para dentro dessa leitura, né? Exatamente, né? Ela se torna atrativa e uma atividade que se torna engajadora, né? Porque proporciona aos leitores, né, que eles se juntem ali e permaneçam se interessados ali discutindo sobre as perguntas que eles mesmos fizeram, né? Então, não foi uma pergunta que já se deu pronta, eles prepararam as perguntas, eles fizeram as perguntas. Às vezes, um bom leitor vai querer fazer uma pergunta um pouco mais difícil para o outro, e isso é bacana, porque daí o outro vai ter que entender aquela pergunta, responder aquela pergunta. Então, é uma boa proposta para mobilizar ali a roda de conversa também sobre os livros, né? Dá para trabalhar essa proposta também com poesias, os livros de poesias aqui, né? Um grupo lê uma poesia, outro grupo depois eles vão fazer perguntas, perguntar ali dos sentidos, enfim, o que eles compreenderam, e dá para trabalhar também com isso, né? Então, assim, se torna bem bacana. Viu, Gesi? Eu estou me lembrando de uma 6ª série que eu tinha, e havia uma garotinha que lia bastante, né? E quando ela era responsável por fazer a mediação da leitura, ela usava aquele momento mais como um acerto de contas com alguns, viu?
Exatamente. Os outros coleguinhas, eles tinham que ser muito rápidos, viu? Porque se a Luciana perguntasse, ela ia fazer algumas perguntas que eles iam ter uma certa dificuldade de responder, a não ser que tivessem feito uma boa leitura, né? Exatamente. Então, assim, no fundamental, pelo menos, eles usam isso como uma forma de fazer um acerto de contas com alguns, viu? Mas você sabe que você me lembrou agora de algo, o 6º ano, até o 7º ali, né, do fundamental, aquelas perguntas que a gente viu na outra aula, de repente, para eles, elas são muito estruturadas, precisa ser um pouco simplificada, falar um pouco mais ali a linguagem deles, né, e tudo mais. E isso é uma proposta legal para trabalhar com eles, né, porque você vai trabalhar eles se conhecem, sabem o que eles podem perguntar para o outro, e se eles fizerem uma pergunta mais estruturada, são eles mesmos que estão mostrando para os colegas que os colegas precisam ter um comprometimento maior com a leitura. Então, também é bacana, né? Então, quando você fala isso, é bem legal de ser trabalhado, sim. Bom, pensando na sua turma, na turma que você vai implementar, qual dessas propostas de jogos Jimmy se adequa ao seu contexto? Gente, vou lembrar uma coisa para vocês. A implementação, a proposta de implementação do curso é a roda de conversa, feita com aquelas perguntas lá que a gente já viu, tá? Que vocês até ficaram lá com o modelo, eu pedi para vocês fazerem a seleção de perguntas que vocês gostariam de usar, colocar no plano de ação. Essa é a proposta da implementação, tá? Os jogos Jimmy é algo a mais. Então, aquele professor que trabalhou a roda de conversa e queira fazer uma segunda roda de conversa, ele pode estar utilizando uma dessas propostas dos jogos, para deixar o momento ali mais dinâmico, mais bacana para os alunos. Se ele percebeu que talvez não teve tanta interação na roda de conversa, que eles precisam de mais um aprofundamento, ele pode usar um desses jogos para aprofundar. Mas lembrando, quem não fizer os jogos, quem não fizer, a implementação, ela pede somente a roda de conversa. Então, se você quiser fazer, porque você quer fazer o trabalho completo de toda a estratégia, excelente. Mas se você não quiser fazer, então eu quero pontuar para vocês que a implementação, ela vai até na roda de conversa. Mas a parte dos jogos Jimmy faz parte do teu plano de ação, mesmo que você não implemente, tá bom? Essa parte você vai ter que fazer ali no teu plano de ação para entregar, ok? Ficou entendido para todo mundo? Então, beleza, porque agora eu quero que vocês pensem aí lá no seu contexto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, eu gosto de perguntar um pouquinho para vocês, e onde eu olho todo mundo, né, que eu fico aqui olhando todo mundo, é no meu computador. No meu computador, a outra internet estava caindo e não estava conseguindo ver todo mundo que estava. Mas vamos lá, eu vou falar com a Maria Sorli. Maria Sorli, alguma dessas estratégias que eu trouxe para vocês aqui hoje, você acha que dá para você trabalhar lá na sua turma? Sim, vou conseguir trabalhar. Pensei em duas aqui, mas eu vou ver qual das duas eu vou aplicar na minha turma. Muito bem, né? Então, na realidade, eu fiz essa pergunta para instigar vocês, porque agora a gente vai para o Em Ação. O Em Ação vai ser lá no grupo, tá? Não é um Em Ação longo, mas o nosso Em Ação, o que vai ser? Vocês vão conversar com o grupo de vocês e vocês vão escolher, tá? Como vocês sabem que o plano de ação é individual, mas, de repente, todo mundo ali do 6º ano escolhe a mesma estratégia, não tem problema, tá? Pode colocar a mesma lá, cada um no seu plano de ação. Então, vocês vão escolher qual jogo Jimmy mais se adequa à proposta na aplicação da roda de conversa lá na sua sala de aula, tá? Em seguida, cada um vai abrir o seu modelo do plano de ação, que está lá no Classroom,
e vai fazer esse registro individualmente lá no slide 8. Então, olha aí o slide 8. Então, o que é que vocês vão ter que registrar? Vocês vão lá no slide 8 e vão colocar o seguinte, ó. Qual jogo de interação será trabalhado para engajar os estudantes nos objetivos de aprendizagem? Cite e descreva. Então, se vocês colocarem lá que vai ser o jogo do não leitor, então vocês vão descrever como que vocês vão fazer esse jogo do não leitor, tá? Se vocês colocarem que vai ser o jogo da oração, vocês descrevam ali como que será o jogo da oração, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês, antes de entrar nos grupos, eu vou pedir para que vocês acessem, então, se possível, os planos de ação de vocês. Vou dar aí um minutinho para todo mundo acessar o plano de ação e localizar o slide 8. Então, para acessar, como que nós vamos fazer? Ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente vai entrar... Oi? O meu apareceu 9, Pro. Eu acho que é porque, como vocês já mudaram lá em cima, se vocês colocaram um slide a mais, ele desceu um pouquinho para baixo. Tá, Rosângela? Mas é o slide dos jogos DIM, tá? Então, para vocês entrarem, vocês vão em atividades, aí vão selecionar lá, ó, plano de ação, que é a atividade avaliativa 1. Gente, esse é o último slide. A gente preencheu isso aqui, o nosso plano de ação está finalizado. Vocês só precisam daí rever para ver se vocês já preencheram tudo mesmo, tá? E aí vocês vão descendo aqui na atividade até encontrar o arquivo que tem o nome de vocês. O meu aqui é só o modelo, então, abriu o slide, vocês já vão perceber lá, ó, que vocês já preencheram o slide com as informações ali, o nome, a série que vocês vão fazer. Já preencheram o segundo slide. O slide 7 ali da metodologia, né? A gente já preencheu também. A semana retrasada, nós preenchemos os slides das perguntas. Então, agora a gente vai para esse slide aqui, é o 9. O meu é o 9 também. Falei 8, mas é o 9, então. Ali no slide 9, ó, que está como jogos com DIM. E aí, aqui, vocês vão digitar, então, a metodologia que vocês vão escolher lá no grupo e detalhar. Tudo bem? Então, agora... Oi? Professora, o material da aula de hoje, você colocou lá que foi disponibilizado? Eu vou colocar agora para vocês o link, tá? Para vocês poderem ver essas metodologias. Já vou colocar agora para vocês aí o link. Só um pouquinho. Deixa eu só pegar o link aqui que está no meu computador. E caiu, ele acabou fechando até meu navegador, tudo. Mas já eu coloco aí para vocês. Então, vocês viram que hoje é só esse preenchimento para a gente finalizar. Depois a gente volta para o grande grupo e socializa, então, aí no grande grupo. Aí eu escolho ali, nós estamos acho que em 5 equipes, se der tempo, 3 equipes apresenta ali, fala, né, um pouquinho como foi a escolha, qual foi o jogo que vocês escolheram, como vai fazer, enfim, tá? Deixa eu só pegar aqui. Ele é em PDF, tá? Mas vocês vão conseguir abrir e realizar a leitura, tá bom? Tá aí no chat para vocês o link do material, tá? Então, agora eu vou colocar vocês já nas salas temáticas. Auriane, qual que é a tua turma mesmo, Auriane? É o 8º ano, Geise. Toda vez que eu entro, tem um que ele tira da turma, não sei por quê. É que eu estava no grupo do 9º ano, com a outra prof, com a Simone. Mas como a gente tem essa prova Brasil aí que está tomando muito tempo da gente, não vai ter como daí.
Sim. Ó, já abri, vocês já vão receber os convites, tá? Vai ter uma turma que vai voltar para cá. Hoje vai ser o 8º ano. Não, o 9º ano, perdão. 9º ano vai voltar todo para cá, tá? Vou tirar vocês daí. Fala assim, não faz isso não. Peraí. Nono ano voltou para cá, tá? Vocês vão ficar por aqui, tá bom? Geise, Oi? você foi compartilhar o material da aula de hoje e compartilhou do plano de ação. Oh, meu Deus, peraí. Veja lá, fazendo favor. Peguei o errado. Desculpe-me. Acontece. Deixa eu já pegar o outro aqui. É bom que eu já vou nas salas e já passo para eles também. Geise. Oi. Boa Ô, noite. Tati, eu já vou lá no grupo passar o certo para vocês. Eu me perdi, eu fiquei deslocada. Tá, eu vou mandar o convite novamente para você para o 6º ano, tá? Só um pouquinho, tá bom? Beleza, obrigada. Deixa eu só pegar aqui o link de novo e colocar ali para vocês. Já veja aí para mim, Alcione, se agora o link está correto. Agora eu acho que está certo. Tá? Sim. É esse mesmo, obrigada. De nada, eu vou lá nas outras turmas. Tati, recebeu aí de novo? Esse é o 1, né, professora? É o 1 esse? Isso, Oi, Antônio? Se você é o Sim, subgrupo 1? professora. É que eu entrei no, eu estava sozinho lá na sala. É você e a Tati que estão só hoje, porque a Juliane faltou e a Márcia também. Mas você pode voltar. Você consegue voltar lá? Tá Ó, lá onde está o triângulo, quadrado e o círculo. Tati, Vou está me voltar. acompanhando? Triângulo, quadrado e círculo, vocês clicam em salas temáticas. Aí vai aparecer a sala de vocês, que é o subgrupo 1. Conseguiu, Tati? Eu estou no celular, eu estou perdida aqui. Mas eu enviei de novo para você. Peraí. Deixa eu tirar você e colocar você de novo. E aí salvar você. Apareceu aí para você? Aqui na tela, não. Vai aparecer na tela para você participar de uma outra sala. Não apareceu ainda, não. E agora? Não sei. Ó, eu edito e te puxo. Para mim, você está lá na sala 1. Não dá para você pôr o link para eu poder acessar? Não tem como. As salas temáticas não tem link. É por aqui. O Antônio voltou já de novo, né, Antônio? Ficou lá sozinho de novo, né? Coitado do meu amigo aí, ó. Aí, ó. São os probleminhas que acontecem. Peraí. Deixa eu ir lá na sala. Só um pouquinho.
Boa noite, gente. O que vocês pensaram em relação ao que ela colocou hoje? Desenvolver algum jogo? Qual deles? Viu? Eu gostei daquele jogo das perguntas. Então, eu acabei de escrever o jogo das perguntas e jogo de palavras. Pensando em minha turma, assim, que é um nono ano muito agitado, os outros eu não me senti segura de fazer. Eu acho que são os únicos dois que encaixam ali. E fui bem objetiva, assim, sem muito detalhe, sabe, meninas? Eu também tinha pensado nessas duas, prof. No jogo das perguntas. Eu fui lá na sala do sexto ano, peguei o link da sala, coloquei no chat para você, tá bom? Beleza, obrigada. Qual outro além do jogo das perguntas? O jogo de palavras. Eu até pensei, no caso, deu certo no primeiro tri, como eles são bem agitados, eu sugeri, no caso aqui, né, um café literário, para eles precisar calma um pouco, e daí eu faria junto com esse café literário esse jogo de perguntas, pensando em minha turma, porque se não for assim, a coisa não vai.
nono ano já terminou? Prof, a gente só conversou um pouquinho sobre qual dos jogos utilizar, e daí cada um vai pensar da forma como vai fazer, né? Kellen já voltou. O pessoal daqui a pouco já está voltando. Acho que mais uns 2 minutinhos já estão voltando. Larissa já retornando. Agora o pessoal vai começar a retornar. A Renata já retornou. A Madalena, Ana Cristina. Estão sendo abduzidos aí. Isso mesmo, Antônio. Só para confirmar que eu estava conversando com meu coleguinha, gente. Vocês foram abduzidos na metade da conversa, né? Muito bem. É isso mesmo, tá, Antônio? Que você estava colocando aí. Ai, vocês. Beleza. Pois é, né? Todos votaram? Está todo mundo aqui? Sim, todo mundo aqui. Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai para a nossa socialização. Então, a gente vai continuar aqui, né, o que nós estávamos trabalhando. Deixa eu só colocar aqui na apresentação para ficar melhor ali para vocês. Então, voltei um pouquinho. E agora a gente vai socializar. Então, assim, eu tinha o subgrupo 1, que é o subgrupo do 6º ano, subgrupo 2 do 7º, subgrupo 3 do 8º, o subgrupo 4 é o 9º e o subgrupo 5 é o ensino médio. Então, eu vou pedir assim, alternativo hoje, 6º, 8º e ensino médio. Então, vocês vão falar um pouquinho para a gente qual foi o jogo escolhido e por que vocês escolheram esse jogo. E se foi necessário fazer alguma adaptação, quais foram essas adaptações? Então, vou começar pelo 6º ano, ou o Antônio ou a Tati, pode falar. Quer falar, Tati? Que eu acabei...
Tá, É que eu tava anotando aqui, mas você me ajuda se eu pular alguma com coisa aí certeza. dos nossos planos. Pode falar. Tá, vou falar bem rapidinho. A gente escolheu o 2, o não leitor, né? É isso? Sim. Uhum. E aí a gente pensou assim, a gente já distribuiu os livros, né, nos nossos sextos anos, e aí criar esse confronto de ideias, né? Porque, por exemplo, a ideia era assim, que um grupo leu as entregas expressas de Kiki e o outro grupo, por exemplo, as aventuras de Mike. Aí eu perguntaria, né? Eu aluno, né? Eu aluno perguntaria sobre o livro do colega e ele sobre o meu. Mas a gente analisando que o sexto ano ele não tem a maturidade para, de repente, elaborar as perguntas, então a gente pensou numa caixa com algumas perguntas, né, relacionadas ao livro, para que eles também, além de as perguntas assim, engajadoras, para que eles pudessem interagir e também depois, de repente, estimular o questionamento entre eles. Seria uma possibilidade, assim, que, ao nosso ver, seria interessante, né, até para despertar mesmo a capacidade de criação, de elaboração de questões sobre o livro do outro grupo. Não sei se fui muito clara, assim, sempre... Me ajuda aí, Antônio. Não, é isso mesmo, essa é a ideia. Bacana, pouco tempo para a gente matutar aqui, não dá. Exato. Mas olha, a ideia foi muito boa, foi uma ideia de dinamização, que vocês partiram ali do não leitor e colocaram ali como é sexto ano, vocês acharam que eles ainda estão ali, né? Alguns alunos a gente sabe que tem maturidade, mas a maioria ainda tem medo de fazer questionamentos, perguntas, de levar essa dinâmica dentro de da caixa. Eu achei legal a ideia da caixa, porque fica sempre uma questão de curiosidade, de surpresa ao mesmo tempo, né? Para que o não leitor faça pergunta para o outro grupo, né? Que foi isso que eu entendi, né? Aqueles que não leram vão fazer as perguntas para aqueles que leram. Bem bacana. Até porque eles fazem, às vezes, as perguntas são muito superficiais demais, né? Eles não conseguem se aprofundar, e daí ele vai perguntar coisa muito, né, que pouco relevante, digamos assim, às vezes pouco pro teor do livro, né? Para toda a história. Exato. Muito bem. Vamos agora, então, para a equipe 3, que é a equipe do 8º ano, subgrupo 3. Bom, então deixa eu falar também. O nosso jogo foi o jogo da oração, tá? E por quê? Porque eu acredito que foi o mais fácil, justamente porque todos nós já escolhemos o livro. Então, para adaptar, para nós pensamos em grupo que esse fosse o mais fácil de adaptar. E como que seria, então? Em grupos, os alunos realizariam essa dinâmica de escreverem o que mais achou interessante em pequenas frases com tempo determinado de cada capítulo. Então, como é o mesmo livro, acho que na maioria do 8º ano ali, todos são acho que todos são o mesmo livro do 8º ano. Então, a gente dividiu grupos em capítulos. Então, eles iriam fazer essa escrita de frases por capítulo, e após o tempo determinado, esse pequeno grupo iria expor o que eles achavam, um ponto de vista deles do capítulo, para depois ter interação, já que todos já haviam lido, né, do grande grupo sobre aquele capítulo. Então, quem ia expor o capítulo é o grupo pequeno, mas depois ia dar esse embate, essa reflexão. Por isso, a gente fez, eu coloquei até entre parênteses, jogo adaptado, porque não seguiu a risca ali, né? Mas mais ou menos assim, consegui colocar um paralelo entre o jogo e a nossa realidade. Mas outra ideia bacana, vocês viram como vocês já vão adaptando? Eu não falei em nenhum momento que podia adaptar, mas vocês sabem que pode adaptar, né? E a gente precisa fazer isso com muita coisa, né? Com o nosso planejamento, diariamente a gente faz adaptações. Então, olha só, vocês conseguiram pegar o jogo da oração e transformar de acordo com a necessidade da turma de vocês. E isso é que é bacana. Não tirou o engajamento, eles vão trabalhar, porque vocês viram que a ideia também desse jogo é trabalhar um pouquinho da escrita ali, da formalização da escrita. Então, esse jogo ele é bem bacana. E a troca entre eles, né? A cooperação. Então, foi
Muito legal. E agora o grupo do ensino médio, subgrupo 5. Posso falar? Pode falar, Ké. Então, a gente escolheu o jogo da responsabilidade. Então, eu vou trabalhar com formação de docente segundo ano. Elas já fizeram a leitura do livro Amigos para a Vida. Já todas leram, deu bem certinho. A gente vai iniciar agora a roda de conversa com elas. E como o livro Amigos para a Vida é uma graça de livro, uma graça, bem envolvente, trata muito sobre o bullying e é surpreendente, a gente achou legal fazer o trabalho de bullying com o 6º ano. Então, eles vão fazer uma dramatização com o 6º ano do bullying, né? E também uma dinâmica do papel amassado. E também a gente pensa em elas conduzirem uma roda de conversa com os alunos do 6º ano, sobre os livros que eles também já leram. Então, são ideias que ficam pipocando aí na minha cabeça, mas eu acho que o jogo da responsabilidade vai dar bem certinho. Nossa, muito bacana, que legal. Muito bacana. Viram quanta coisa a gente vai pensando? Às vezes a gente fala, nossa, estou pensando muito, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Mas a gente vai fazendo um pouquinho aqui, um pouco ali. Esse ano vocês estão conhecendo essa nova estratégia. O ano que vem vocês podem aprofundar nela, trabalhar já com planejamento desde o início do ano. Então, vocês podem adaptar aí, né, por diversas turmas que vocês possuem. Então, assim, não é um trabalho que fica restrito somente ao grupo de formadores e a este ano, né? É algo que vocês podem utilizar como estratégia para o resto da vida aí de vocês como professores. E não só, gente, na aula de redação e leitura. De repente, uma leitura de um conto, de um texto que a gente faça na aula de língua portuguesa, né, ou em uma outra aula diferenciada que a gente prepare, dá para fazer uma dinâmica dessa, uma roda de conversa para aprofundar e tudo mais. Então, a gente precisa também pensar ali nas outras possibilidades. De repente, são trabalhos aí que vocês consigam fazer. Gostei muito da socialização aqui das equipes. Achei que foi, assim, bacanérrima. Gostei das atualizações. Vou mandar emoji aí de vocês de parabéns. Aí, ó, show de bola para todo mundo. E agora a gente vai concluir. E a nossa reunião, então, ela falou, a gente entendeu ali no início o propósito das atividades lúdicas para o aprendizado. Conhecemos os 5 tipos de jogos Jimmy. E a gente finalizou, então, o nosso plano de ação. Gente, plano de ação finalizado significa que as implementações agora podem acontecer, né? Eu sei que as leituras, quase todo mundo aí já iniciou, já está na metade ou está terminando. Então, agora vocês já podem pensar na roda de conversa aí da implementação de vocês. Já está no plano de ação de vocês já colocaram algumas, né, algum norte ali do que vocês iam realizar. Então, agora é só vocês complementarem. Quem não preencheu, vou dar um puxão de orelha, porque eu entrei nos planos de ações de vocês e vi que teve algumas pessoas que não preencheu as outras etapas lá de trás. Preencham rapidamente, quem não terminou de preencher as outras etapas, para não acumular para vocês lá no final, tá? Lembrando que o plano de ação vocês entregam uma semana antes do que a data da implementação. Então, vocês vão entregar o plano de ação em uma semana e a implementação na outra. Então, já é bom deixar o plano de ação, ó, redondinho, tá? Sem ficar ali para ter coisa para fazer lá para o final, tá bom? Lembrando mais uma vez do nosso formulário, Contribua Conosco. Eu já coloquei o material para vocês lá no Classroom da aula de hoje, tá? Lá vocês também vão encontrar o link do formulário Contribua Conosco. E eu vou colocar aqui agora também o link do formulário Contribua Conosco. Lembrem-se, a nossa turma é a turma D, de dado, e vocês vão avaliar a aula de hoje, tá? Então, vocês vão avaliar essa proposta, que é a dos jogos Jimmy, tá? Acessem para que vocês possam, então, responder ali as questões do formulário. Vou dar um tempinho para vocês responderem, aí a gente já volta para finalizar. Se
vocês puderem aí, só rapidinho, manter a... Não, deixa que depois no final eu peço para vocês ficarem com a câmera aberta para tirar nosso print. Deixa assim, que eu ainda tenho mais um slide ali para compartilhar com vocês. Ô, Pro, é turma D, né? Turma D. Tô parecendo os alunos. Ah, mas eu sou um aluno. Normal. Exato. Mas é normal, acontece. A gente às vezes fala e de repente dá aquele branco, a gente esquece, sem problemas. Enquanto vocês vão respondendo, eu só vou passar aqui. Ai, só um pouquinho. No material de vocês tem alguns links, tá? Se vocês quiserem lá se aprofundar, a gente tem um link desse artigo, ó, As Crianças Podem Ser Críticas de Literatura. É uma contribuição do Adam Chambers, né? Então, ele acaba aprofundando um pouquinho nessa estratégia, falando um pouquinho mais sobre essa estratégia neste artigo, tá bom? Aí teve algumas pessoas que já terminaram. E o Prêmio Noel Júnior. Daí, vocês conhecem o Prêmio Noel Júnior? Quem aí já conhece o Prêmio Noel Júnior? Então, o professor Noel Júnior é um professor de música da cidade de Cornélio Procópio, aqui do nosso estado, e na falta de recursos, ele emprestava os seus próprios instrumentos aos alunos da banda, né, marcial, da qual era regente. A maioria dos seus alunos nunca tinha contato com uma banda, e alguns deles nem sequer conheciam ou tinham visto muitos daqueles instrumentos musicais. Então, as suas ações foi muito importante ali, tanto para o local, para o engajamento dos alunos, né, para a questão da música, para expandir um pouco o conhecimento da música entre alunos que nem sabiam que era um instrumento musical. Ele recebeu 5 menções honrosas no prêmio Toda Matéria. Então, essa história foi para falar para vocês que o prêmio Toda Matéria, ele ainda está aberto e vocês podem acessar até o dia 31 de outubro, e deixar registrado lá o nome de um colega que vocês acham que também já fez grandes coisas e que merecia receber aí um título honorário, né? Uma menção honrosa. Então, vocês podem entrar ali no Toda Matéria e deixar lá, né, a inscrição, digamos assim, mas desse colega, não sua, mas desse colega que você está querendo homenagear. Então, assim, a gente está pedindo para vocês, tem um colega que vocês vê na escola de vocês, um colega que, aqui do grupo de estudo, aqueles que já estão acostumados também está aqui no grupo do estudo sempre, compartilhando uns com os outros, que vocês acham que merece, porque é um professor que faz muito, vocês podem colocar o nome dele lá, para que ele participe, então, do prêmio ali, do Toda Matéria, até que é o prêmio Toda Matéria Professor do Ano. Então, essa, né, vocês podem estar acessando e fazendo a inscrição, ou seja, votando em um colega aí para receber esse prêmio. Ok? Agora eu vou parar o meu compartilhamento. Vou pedir para que vocês fiquem aí todos bonitos e lindos, sorriem, que eu vou tirar um print aqui. Nossa! Isso aí!
só dar um ESC aqui e colocar para vocês ali. Muito bem. Pessoal, então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado também da reunião de hoje, dessa finalização aí do DIME. A partir da semana que vem, nós vamos trazer algo, uma revisão ali bem pertinente sobre a plataforma Redação Paraná. A nossa implementação não é na plataforma, porém, tem várias estratégias, vários aspectos ali da plataforma que a gente precisa estar retomando, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.